Aí já é bom falar para acalmar. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Alexandra, trabalho na Coordenadoria de Assistência Farmacêutica, né, aqui da SES. Estou como diretora lá do Grupo de Planejamento e Articulação das Ações de Assistência Farmacêutica, e aí a gente também socorre a coordenadoria com os programas também da assistência, né. Vou até passar aqui para a Dice se apresentar e a gente já começa a conversar. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Dirce Marques, sou da assessoria técnica do COSEN São Paulo, né? Estamos aqui representando, vamos dizer assim, o grupo bipartite de assistência farmacêutica. Obrigado pela presença de todos. Daqui a pouco a gente explica aí umas questões operacionais. Gente, antes até da gente começar no nosso assunto, né? Então, primeiro, pedir desculpa para vocês aí um pouquinho pelo atraso. Nós estamos aí com algumas emergências e até o resto da equipe não pôde compor aqui, né, essa nossa videoconferência para poder participar dessa discussão. Estou eu e a Dirce mesmo. E aí nós também tivemos um problema aqui de ordem operacional, que no fim o acesso está limitado a 100 pontos. E aí nós estamos assim com várias ligações telefônicas, né, de municípios, de profissionais que estão tentando acessar essa videoconferência e não estão conseguindo. Então nós pedimos aqui para as pessoas que estão atendendo, né, orientarem que isso aqui vai ficar gravado. A Dirce colocou que vai disponibilizar pelo COSEMES via YouTube, mas nesse momento nós não temos como realmente viabilizar outros acessos e nem como disponibilizar nesse momento via YouTube. Então nós vamos fazer essa discussão com esse grupo, né, que está formado aqui, e até a gente agradece mesmo a presença de vocês, porque é um assunto importante, e depois, conforme até vocês receberem, se vocês estiverem recebendo contato, às vezes, ou de colegas de outros municípios, ou das nossas unidades, se vocês puderem nos auxiliar nesse momento, né, até informar que se não está conseguindo acesso é porque deu a limitação dos 100 pontos, mas que nós vamos retransmitir isso aqui na íntegra, né, e se for necessário, faremos outra, né, mas vamos tentar discutir pelo menos isso com o grupo que está aqui, e a gente tenta divulgar todas as questões com a maior brevidade possível, tá? Bom, eu queria, assim, primeiro contextualizar com vocês até o motivo, né, que estamos aqui. Primeiro, assim, que por que nós tivemos que elaborar essa nota técnica, né? Por que veio e ela aí está gerando tanta repercussão? A nota técnica traz algumas considerações a respeito aí do preenchimento do laudo de solicitação de medicamentos do componente especializado. Nem precisaríamos estar fazendo a nota, né, propriamente dita, porque todas as questões, né, inerentes ao preenchimento correto do LME, elas estão previstas, né, na própria portaria, mas ocorre que, assim, temos N situações, né, instaladas, tanto na rede como um todo, né, de como esse paciente passa pela rede, de quanto em quanto tempo ele tem acesso à consulta, de quanto tempo o profissional médico até tem para atendê-lo e preencher documentação, e nós sabemos que o componente especializado é um componente, assim, extremamente burocrático, né, carregado de documentos, de exigências que muitas vezes, né, não estão, né, de certa forma, estruturadas na rede. Enfim, e aí também por motivo de duas auditorias que tivemos, né, nós tivemos uma auditoria grande, durou aí uns 6 meses nas nossas unidades, tivemos uma auditoria interna também aqui da Secretaria, Tribunal de Contas, e uma das questões mais cobradas e debatidas, né, foi a qualidade do preenchimento do LME, né? Então, tivemos um relatório demonstrando várias situações, né, de preenchimento inadequado, e aí passamos a ser cobrado por isso, né, e quem está na ponta,
né, a farmácia, o farmacêutico que está lá responsável pela unidade é o primeiro a ser cobrado, né, puxa, como é previsto em portaria, e você deixa passar um formulário desse jeito. E aí nos vimos obrigados, né, diante das recomendações até da auditoria, de reforçar algumas situações com a rede, que já são previstas em portaria, e também de, alertar, situações como essa são inadequadas, não devem ser permitidas. Bem, fizemos isso em junho, e aí a gente acabou tendo uma repercussão muito grande, né, farmácias que tiveram filas, tivemos situações de unidades que, assim, já até haviam alertado os pacientes sobre o correto preenchimento, com filipeta, né, sem fazer a devolução do próprio documento, orientando, olha, da próxima vez venha preenchido adequadamente desta forma, fez por 3 meses, orientou, mas todas as tentativas também não foram suficientes, né, para minimizar alguns impactos. E o que a gente percebe, né? Que a farmácia, que de repente é ali o último local, né, do paciente para a retirada do medicamento, acaba absorvendo problemas que são no sistema de uma ordem maior, né? Problemas estruturais, problemas de assistência, a rede de diagnóstico, de assistência médica, mas fica no fim a farmácia, né? Naquela situação de que ou você aceitou indevidamente, ou você recusou e você foi, como se diz, o responsável pelo paciente interromper o medicamento. Fomos ao Conselho Estadual de Saúde explicar o motivo do porquê tinha, colocamos a nota nesses termos, agora nós discutimos na última CIB, e aí ficamos nesse compromisso de ver situações que nós poderíamos, talvez, readequar, trazer uma maior maleabilidade, né, considerando a situação dada na rede, mas também sem a gente infringir uma legislação. Então, a ideia é que eu repasse depois, eu vou projetar aqui algumas coisas que nós discutimos e que trouxemos para a gente tentar minimizar, e depois a gente abre para as questões, né? Então, algumas coisas, talvez a gente já resolva disso que vocês têm sentido aí na ponta, com que readequamos, né? E outras que vocês teriam para colocar. Então, a gente queria organizar dessa forma, tá bom? Eu coloco aqui o que nós já conseguimos, e depois vocês podem ir registrando as dúvidas, até se vocês quiserem, se for dúvida, até da questão assim, puxa vida, por que não permite isso? Se vocês quiserem até aguardar um pouquinho, no sentido de eu ir colocando, porque tem coisas que talvez a gente já conseguiu resolver, e depois, conforme a gente vai falando, vocês vão registrando aqui, e nós vamos fazendo aqui uma dupla de pergunta e resposta. A gente pode depois que a Alexandra fizer todo o conteúdo, já que vai eliminar uma série de questões, aí vocês podem ir escrevendo aí no chat, e a gente vai lendo, a Alexandra vai respondendo, aí todos já ficam sabendo da resposta, né? Isso, okay? Isso mesmo. Uma outra questão que eu queria colocar para vocês, assim, que paralelamente a essa auditoria que teve, né, isso foi divulgado, né, amplamente aí na imprensa, nós tivemos aí algumas fraudes grandes, significativas, né, desvio, principalmente de hormônio de crescimento nas unidades. Então, tudo isso somou, né, entre as N situações de fraudes para o desvio do hormônio, né, com quadrilhas organizadas, nós tínhamos falsificação de exames, né, troca o cabeçalho só com a identificação do paciente, depois vem o resultado, dados assim, tratados para que fosse contemplado no próprio protocolo, né, alterando o peso de paciente, coisas de todo tipo, falsificando a assinatura de médico. Então, quando a auditoria olha para aquilo, fala, puxa vida, olha, eu peguei um LME numa unidade, tinha 3, 4 cores de caneta, aí eram 3, 4 letras. A portaria do CEAF diz que é o médico responsável por preencher do campo 1 ao 17, e depois só tem uma parte que, de repente, pode ser delegada ao próprio paciente, a um representante. Como que vocês permitem isso? Então, essas coisas induzem a fraude. Puxa, olha, receita sem data. Então, uma série de situações que
que foram colocadas e acabaram pegando esse período e fazendo essa correlação. Então, quando a gente, né, foi até discutir na CIB, puxa vida, né, a gente acabou recebendo questionamentos até que deram uma outra conotação, né? Nós ouvimos até assim, puxa, olha, estamos verificando que até tem aí problema, às vezes, de falta de medicamento nas unidades, uma quantidade, agora vocês põem regras burocráticas, acho que tudo isso é meio combinado para o paciente realmente não ter acesso, né? Então, uma das primeiras coisas, né, eu expliquei isso na CIB, e também gostaria de enfatizar para vocês que, de forma alguma, essas coisas estão correlacionadas, né? Então, o intuito é a gente cumprir a regra da melhor forma possível, trabalhar na ponta para garantir acesso ao medicamento, então faltas também não devem ocorrer, né? Mas elas não estão correlacionadas. No entanto, a gente reconhece, né? Eu, principalmente, que também já fui uma profissional de ponta, atendi paciente, atendi familiar, né? De repente o paciente voltar porque, olha, tinha uma caneta azul, uma caneta preta misturada, de repente acabou a tinta da caneta do médico, né? Então, são situações difíceis. Mas, enfim, não foi nada no sentido de dificultar o acesso ao paciente, e sim de dar, né, continuidade àquilo que nós fomos demandados. Bem, então agora eu vou estar colocando para vocês as questões que nós conseguimos discutir internamente, que conversamos também, nos reunimos com a auditoria e conseguimos trazer aí um outro enfoque, tá? Aí, outro combinado, nós vamos conversar, se surgir mais alguma coisa que a gente veja até a possibilidade de alteração, a gente pode verificar internamente. Feito isso, a gente vai validar a nota e a gente vai colocar disponível no site e reorientar a rede, né? Então, esse momento aqui é um momento de discussão. Eu vou pedir para eles projetarem o texto da nota e aí eu vou conversando com vocês em cima dos pontos dos principais, tá? Bem, então, olha, a primeira coisa é que, assim, nós estamos colocando uma versão, que seria essa versão atualizada, agora, da data de hoje, e nós colocamos, ó, eu vou passar, né, todo mundo conhece a nota, todo mundo tem a nota em mãos, oxa, peraí que eu tenho que deixa eu coordenar, deixa eu ver se eu consigo abaixar com a setinha, pronto, vou abaixar com a setinha que assim é bom. Aí, o que eu vou? Eu vou diretamente aos pontos que têm trazido maior impacto e que nós conseguimos dar um novo texto, uma alteração. Bom, então, a primeira questão é aqui, do preenchimento, né? Que nós tínhamos aquela situação do preenchimento manual, do preenchimento eletrônico e do preenchimento misto. Deixamos aqui tarjado em amarelo, então, as situações que nós alteramos. Então, primeira coisa, invertemos aqui a ordem, que o mais importante, né, é que todos os campos sejam preenchidos de forma legível. Com relação ao uso da caneta, a nota trazia assim, né, utilizar apenas uma cor de caneta, e aí trazia preferencialmente preta ou azul. Então, nós colocamos toda a situação, né, dada à rede, e nós conseguimos, então, tratar esse assunto da seguinte maneira. Nós vamos orientar, então, os farmacêuticos, né, as equipes técnicas nos municípios que trabalham conosco aí nesse esquema de dispensação, distribuição descentralizada dos medicamentos, e as nossas unidades, sempre que a gente vê uma LME, meio que, né, várias cores de caneta, induzindo que tem, né, letras diferentes, vários preenchedores dessa LME e não o médico, a gente vai orientar, olha, é assim, preferencialmente, o ideal é que seja preenchido, né, ou deve ser preenchida pelo médico, com uma cor de caneta, né, porque é um documento oficial, somos cobrados por isso, mas nós não vamos deixar de atender, então, essa LME no primeiro momento. Com relação à LME eletrônica, é aquilo que a gente já sabe, né? O médico pode entrar no site e preencher, salvar isso no computador e preencher ela integralmente de forma eletrônica. Bem, daí nós tínhamos a situação de preenchimento misto,
que muitos serviços se organizam, acabam tendo computador ali no consultório, no ambulatório, ou às vezes no próprio médico particular. Às vezes pede, muitas vezes, para uma assistente preencher dados cadastrais do serviço ou do próprio paciente, e o médico preenche, né, o restante dos dados de forma manual. Nós já estávamos permitindo, né, este preenchimento, porém, a gente estava, né, colocando, solicitando que tivesse uma assinatura do médico para validar. Bom, quando a gente foi para os espaços, né, discutir isso, a verdade né, que nos ambulatórios dos serviços públicos, né, as agendas de consultas, elas são todas estreitas. Muitas vezes o médico realmente ele não vai preencher o todo, aí tem a situação de que ele não tem metade do preenchimento eletrônico e o resto manual, mas ele pede às vezes para uma outra pessoa preencher, então são N situações. E aí nos deparamos com a publicação da nota de situações que também não... Quem de repente está lá na ponta, não tinha sido trazido. Como? Puxa, ó, tem o serviço que tem a etiqueta própria. Então, o serviço é organizado, a prescrição eletrônica, prescrição toda informatizada, já sai a etiqueta com todos os dados do serviço do paciente, todos os dados que são necessários solicitados na LME. Aí, descobrimos que tem serviço que faz carimbo do CNES. Então, na LME, em vez do médico preencher com um número, vai lá e carimba CNES. Ou então, carimba um outro campo com o nome do serviço. Ou então, né, coisas até que às vezes a gente não imagina, que tem um ambulatório, talvez de uma especialidade, e para não escrever o nome do medicamento, tem o carimbo com o nome do medicamento. Né? Então, lá, carimbo da atorvastatina, 10 miligramas, um exemplo. Enfim, essas situações, elas foram sendo devolvidas, pedindo readequação para os pacientes. Muitos pacientes não conseguem, né, daí o acesso à consulta, e muitos serviços não conseguem modificar essa regra. E também serviços que geraram impresso, né, às vezes não é eletrônico, mas é um impresso. Então, ele já mandou fazer em gráfica, né, o CNES, o nome do serviço, todos os dados. Então, gente, assim, até da própria auditoria, qual era o intuito, né? Evitar fraudes. Então, nós estamos, assim, readequando este parágrafo, né, esse tópico aqui da LME de preenchimento misto, e aí ficamos da seguinte forma, né, ó, as LMEs preenchidas de forma eletrônica ou com dados parciais reproduzidos em gráficas poderão ter informações complementadas de forma manual pelo médico. Aí, o que eu queria colocar para vocês? Precisa o bom senso, né? Então, é lógico que, se vem de um consultório, dificilmente a gente vai ver, né, uma situação impressa em gráfica. Essa situação que vem, às vezes, é mais a própria do serviço público, às vezes um ambulatório de um hospital universitário, um ambulatório de especialidade, né, um centro de referência em algum tratamento, mas vamos olhar para a qualidade disso, mas não é para devolver, tá? Nós conversamos com a nossa auditoria, explicamos do impacto. Então, desde que os dados estejam completos, legíveis, né, preenchidos corretamente nesses instrumentos aí diferentes, nós vamos aceitar. Aí, o que nós estamos colocando, né? Até nós tarjamos aqui em verde. Para cada exceção que nós estamos colocando, a gente está frisando, né, que essa exceção visa evitar prejuízo à saúde dos pacientes, até que haja possibilidade de adequação do preenchimento do LME, de acordo com o previsto nas legislações. Então, isso quer dizer o que na prática, gente? Que né, elas podem ser aceitas, o paciente vai ser orientado, o serviço ser orientado, se são situações que podem ser readequadas, ótimo. Se elas não puderem ser adequadas, porque, puxa, eu não tenho condição de informatização no meu serviço, olha, aqui o tempo de consulta não permite, então eu estou usando o carimbo, então até que essas situações sejam adequadas, né, nós estaremos aceitando. Que não significa que, aproveitando, inclusive, o episódio,
né, dessa nota técnica e dessa situação de ser evidenciada na rede, né, não vou falar, né, desestrutura, eu acho que não é esse termo, mas assim, muitas situações a serem, como se diz, vencidas na rede, né? Então, pedimos também para que o Conselho Estadual faça voz, para que a gente consiga, né, se organizar de uma outra forma. Do mesmo jeito que na CIB, também pedimos a sensibilização dos gestores, né, que, assim, além de se deparar com uma situação que a gente não quer, como se diz, dificultar o acesso, só que a gente tem que olhar para a causa. Né? Então, a gente tem que olhar para a causa que está instalada, porque, de qualquer forma, né, se nem o tempo de preenchimento de um formulário o médico tem, a gente também sabe que, às vezes, ele também não vai ter o tempo até da própria orientação. E quem está na ponta sabe muitas vezes que o paciente chega sem orientação, sem saber até qual é o medicamento que foi prescrito para ele. E nós estamos falando de medicamentos do componente especializado, que são doenças complexas, doenças crônicas. E aí, se a gente olha então para a nossa casa, que é a assistência farmacêutica, nós também vamos enxergar que muitas vezes a gente vai ter um farmacêutico na unidade, ou às vezes ele nem vai estar presente, né? Nós vamos contar com técnicos que também terão dificuldade de orientar esses pacientes. Então, se por um lado a gente está aqui, né, gastando o nosso tempo, a nossa energia, de rediscutir uma situação no sentido de que isso também não seja o maior prejudicado o paciente, mas que a gente também não o prejudique por ter que devolver dinheiro quando um laudo não é adequadamente preenchido, né, porque se eu aceito e este laudo também não é, né, numa auditoria, ele não é aceito, eu não tenho dinheiro para comprar o medicamento para o mês seguinte. Então, tudo isso gera prejuízo ao paciente, né? Então, eu acho que isso eu também queria pedir para vocês, né, que são profissionais de saúde, que a gente aproveite dessa situação para que a gente também cobre, né, nos espaços de articulação, nos espaços de gestão, como é que nós vamos vencer isso na rede, tá? Então, uma coisa puxa, dada uma situação instalada, vamos cobrar aqui que tem que mudar essa regra. A outra é a gente também ter a consciência de que a regra está com dificuldade de ser cumprida, porque tem muita coisa para ser vencida no sistema de saúde, né? Só que se a gente também ficar reproduzindo só a queixa, ficar reproduzindo só a situação de que, puxa, isso daqui não dá para fazer, dificulta o meu trabalho, a gente também nunca vai mudar. E se a gente está no SUS, né, ou por opção, ou por falta de outra opção, a gente precisa tentar ao máximo se articular e cobrar também, né, as outras situações. Bom, enfim, colocamos isso, né, porque é uma exceção, né, não prevista na regra da portaria do CEAF, então a gente também coloca aqui, registra que é para situação de benefício do paciente não interromper tratamento. Campo, peso e altura do paciente. Eu não coloquei aqui tarjado em amarelo, mas nós tivemos muitas queixas de que o campo estava vindo em branco. E há medicamentos que necessariamente nós necessitamos, né, utilizar peso e altura, né, para, inclusive, ver se o paciente se adequa ao protocolo clínico. Por outro lado, há vários outros medicamentos que não necessariamente, né, a dispensação do medicamento estaria condicionado, né, a uma posologia com o peso e talvez a altura do paciente. Só que é campo obrigatório. Então, se eu não tenho um peso e se eu não tenho uma altura do paciente registrado no LME, eu posso ter essa PAC glosada, eu posso ter que devolver dinheiro. Então, imagina assim, um medicamento caro, né? Vocês sabem, então até vou mencionar aqui para vocês terem ideia da ordem de grandeza. O componente especializado na Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, no estado de São Paulo, tem 50% dos pacientes do país, e nós movimentamos em medicamento quase 3 bilhões em medicamento do componente especializado, né? Então, assim, sabemos o quão caro é cada tratamento desse. Se a gente for glosado porque alguém não anotou o peso, né, e a altura do paciente, então é uma coisa assim que
a gente queria justificar o porquê disso. E é campo do médico, tá? Sabemos que muitas vezes o médico não está preenchendo esse campo, e muitas vezes nem pesou o paciente. Então, o que nós queríamos, de certa forma, condicionar? Este campo tem que estar preenchido, certo? O que nós, inclusive, evidenciamos, até com as prescrições do hormônio, que nós também fizemos aí um outro comunicado para que tivesse um olhar diferenciado, né, para essas prescrições. E quando a gente pediu para readequar a prescrição do paciente, nós estamos vendo muitos casos que estão chegando nas unidades onde não houve uma readequação da posologia prescrita, tá? Então, foi readequado no peso do paciente. O que significa que, às vezes, eu tenho um profissional que está assinando por esta prescrição, né, e aí, assim, ele poderá ser responsabilizado se, de fato, esta informação não for verdadeira. Mas, enfim, é uma situação que nós também não vamos vencer, né? A gente não tem como, neste atual momento, vencer uma situação como essa. O ideal seria o quê? Que tivéssemos centro de referência em tratamento, para principalmente esses medicamentos mais complexos, que demandam aplicação, que deveria ter um acompanhamento mais adequado, porque daí o próprio serviço, né, avaliaria tudo isso. O que nós entendemos? Isso precisa estar preenchido, tá? Então, se por eventualidade chegar um LME, onde o médico não tenha preenchido o peso do paciente, este paciente, o próprio paciente estiver na unidade e ele informar o peso e anotar o peso, né, então nós solicitamos que seja aceita e seja reorientado, que da próxima vez o próprio médico deva preencher. Se quem está entregando essa solicitação na unidade não sabe o peso do paciente, um representante não sabe o peso, a altura, não tem como ligar e resolver, assim, não temos como aceitar um formulário incompleto, tá? Então, essa é a orientação que nós gostaríamos de dar sobre o peso. Vamos passar aqui. Aqui, nesse campo 17, eu queria frisar algumas reclamações que nós tivemos de secretários de saúde na CIP. Que nós tivemos queixas assim, de situações que nós regramos no LME, mas tivemos reclamações de situações que o problema não era a regra, e sim a exigência que estava sendo feita na farmácia, mesmo a regra estar sendo outra. Então, eu queria, assim, só recapitular esse campo aqui com vocês, que, olha, em caso de ausência de carimbo, o médico solicitante deve assinar e informar o número de registro do Conselho Regional de Medicina, considerando que o seu nome já consta no campo 14 do LME. O campo 14 é esse aqui, né? Então, fica aqui, lá quem conhece o LME, fica o campo do médico mais à esquerda, né? E depois a assinatura, que embora assim, para a gente colocar no texto, a gente colocou embaixo, a assinatura fica aqui do lado. Essa situação nós validamos com a auditoria, nós validamos, inclusive, com o próprio Conselho Regional, foi avaliado aqui internamente, então é possível, é aceita, com órgãos de fiscalização, nós não teremos problema de devolução. Então, nós recebemos queixa de farmácias que estão exigindo o carimbo. Então, preferencialmente, que venha o carimbo e assinatura, né? Mas se não tiver, atentem para este tópico, né? Essa observação, que ele pode escrever o CRM dele e assinar, tá? Ok? Agora vamos para o tópico. Esse tópico eu vou rever inteiro com vocês. Preenchimento inadequado, que é o que mais nós temos queixas, né? Então, o que é um preenchimento inadequado? É o ter situações ilegíveis, né? Que não dá para identificar o paciente, às vezes não vai dar para identificar o nome do medicamento, e isso é regra de legislação,
né? Então, tem que estar legível. Preenchimento incorreto dos campos. Os campos têm que estar totalmente preenchidos, né? Então, preenchidos na integralidade e também cada qual aonde se deve. Que nem esse campo aqui, que é da anamnese, de repente vai pôr, tudo bem, ele quer também escrever aqui que é uso contínuo, mas cadê o histórico desse paciente, né? Se não tem um relatório. Não tem como. Tem que estar totalmente preenchido. Cadê a quantidade do medicamento aqui? Este laudo é o laudo que para a solicitação de autorização de um procedimento de alta complexidade, que é como se fosse um chequinho, que vai ter a assinatura de alguém, vai ter um CNS e um CPF de alguém, que vai dar um retorno em ressarcimento. Então, tem que estar totalmente preenchido. Se o próprio laudo não tem nem a quantidade, né? O preenchimento completo aqui também, já de uma outra situação, esse exemplo aqui serviria para as duas situações, né? Tem que estar totalmente preenchido. E aí nós fizemos ajustes naquele campo que estava presença de rasuras, e inclusive estava, serão consideradas rasuras, né? Então nós tiramos até algumas considerações, e organizamos melhor esse tópico. Então, vamos lá. Consideramos inadequado quando tem correções grosseiras, riscos no preenchimento de qualquer campo do LME, tá? Então, é uma rasura. Utilização de corretivos, é uma rasura. Rabiscos que tornam ilegíveis, né? De repente, aí, o que está escrito em algum campo, é uma rasura. O que nós vamos combinar? Então, assim, excepcionalmente, poderão ser aceitas LME com informações corrigidas. Então, eu posso ter a rasura, a informação foi corrigida, mas mediante carimbo e assinatura do médico prescritor ao lado do campo alterado. Isto não dá para abrir o precedente de que não tem o carimbo e assinatura do médico. Por quê? Nós tivemos fraude onde, né, foram prescrições fraudadas, dando a entender que era uma rasura, uma correção de nome de medicamento, às vezes nome do médico. Então, isso é uma exigência da auditoria que não deveria nem ter rasura, certo? Então, o formulário deveria vir bonitinho. Mas quantas vezes a gente também não sabe que às vezes o médico está lá no finalzinho do preenchimento, né, tá lá na correria, errou um númerozinho. Ou então começou a escrever o medicamento, às vezes atende tanto paciente, às vezes vai, que nem, vamos usar esse exemplo aqui, né? Lamotrigina, vai ver que ele estava atendendo outro de vigabatrina, começou a escrever vigabatrina, tá? Tem até uma parte aqui embaixo, pode até ser que tenha sido isso. Ok, né? Não vou começar a preencher de novo. Vamos aceitar, mas, gente, isso não custa, tá? Então, põe a sua assinatura e carimbo do lado da onde fez a correção, que dá um reconhecimento que foi ele mesmo e não foi outra pessoa. E nós colocamos aqui, então, que então vai ser aceita se chegar assim, e sempre com a orientação de que, olha, para a próxima vez, né, converse com o médico, né, evite rasuras. Então, a gente põe aqui aquela frase que nós estamos fazendo isso aí para evitar o prejuízo à saúde dos pacientes. Aí a gente vem para uma outra questão, que é uma questão mais delicada. Preenchimento dos campos 1 a 17 por pessoas diferentes. 1 a 17 né, a portaria, ela diz, é obrigatório, é campo de responsabilidade de preenchimento do médico. E, além das cores de canetas diferentes, né, são as letras diferentes que evidenciam isso, quando um documento chega, ou lá no município, ou na própria farmácia. Então, vai ter a letra do médico e a de um terceiro. Esperamos que uma delas seja do médico, né? E não seja nenhuma de outra pessoa e que seja mais uma fraude chegando na unidade. Mas, enfim, nós precisamos, de alguma forma, também orientar, né, que o campo é exclusivo do médico, só que da mesma forma que sabemos que serviços fazem parte eletrônico, fazem parte impresso, porque naquela correria, né, do ambulatório, do atendimento do paciente, para facilitar, deixa essa parte, né, impressa, eletronicamente, ou lá na gráfica.
Porém, outros serviços não têm computador, não tem essa situação e se utilizam, às vezes, né, de atendentes, de técnicos, de pessoal administrativo, de um ambulatório do SUS, de alguma coisa, para, olha, você preenche, né, aí os dados do paciente, pelo menos o nome, ou às vezes até pode estar num serviço que a enfermeira faça uma triagem, e você pesa o paciente, põe a altura do paciente, alguma coisa nesse sentido, né? E aí por vezes isso chega com 2 letras. O que vai acontecer? Um serviço que tem uma situação dessa instalada, nós podemos até orientar, mas na renovação, nós sabemos que isso talvez vá acontecer novamente, né? Então, a gente não pode mudar a regra do jogo deve ser preenchida pelo médico, mas dada a situação instalada, né, excepcionalmente poderão ser aceitas LME com informações cadastrais preenchidas por terceiros, mediante carimbo e assinatura do médico prescritor ao lado desses campos, porque não dá para permitir outra letra, porque nós temos essa questão totalmente, né, também instalada na rede de N fraudes. Então, a gente vai permitir em prol do paciente? Vai. Mas quando houver essa situação, para esta situação também precisa ter um carimbo do médico ali, né, e uma assinatura dele. Então, veja bem, né, a gente abre um precedente, se já, olha, então tá bom, era difícil preencher essa parte de dados cadastrais, então a gente está abrindo precedente, então bata o carimbo rapidinho, assina, reconhece que autorizei outra pessoa, né, porque senão também a gente não consegue viabilizar isso com, né, os órgãos de fiscalização. E como eu frisei para vocês, devolver dinheiro também prejudica o paciente. Aqui, este campo do CID, preenchimento do campo com apenas 2 números após a letra, isso não entra no sistema, gente, não tem como. Então, infelizmente, muitos colocam, né, G40, esse exemplo até é clássico, né, que nem aqui, G40 epilepsia. Aí a gente tem o G40.0, mas a gente tem o G40.1, 40.2, né, tem vários aí, ponto alguma coisa. E o atendente da farmácia, quando se depara com o G40, que é o grupo epilepsia, ele não pode, por livre, espontânea vontade, subentender que é o 0. Tá? Ele pode ser cobrado por isso. Então, infelizmente, é um campo que a gente precisa que o médico especifique o CID, né, de forma correta, sem ser pelo grupo. O sistema não aceita, a gente não consegue faturar, e nós não temos que transmitir essa missão, né, a um atendente, porque se de repente a gente classifica equivocadamente e para aquele tipo de especificação do CID tinha uma outra exigência dentro do protocolo, aí todo mundo responde por isso, entendeu? Responde o médico avaliador, autorizador, quem deixou entrar desta forma. Parece simples, mas não é, tá? Isso aqui é importante. De modo geral, né? Então, a gente está orientando que sempre que houver um preenchimento inadequado, os formulários deverão ser devolvidos para adequação. Então, todas as situações que nós conseguimos flexibilizar, vou usar essa palavra, né, aqui em discussão com a auditoria, foram essas que nós acabamos colocando uma atenção excepcionalmente, e a gente também justifica aqui neste momento, que é para evitar prejuízo à saúde do paciente. Tá? Então, em linhas gerais, eram os principais pontos que nós estávamos tendo questionamento. Que eu vou fazer agora? Acho que agora a gente segue, que eu estou vendo, né, bastante coisa sendo digitada. Eu acho que se vocês quiserem voltar, tirar do LME, se precisar, a gente volta. Então, Alexandra, eu acho que poderia, eu tô lendo aqui um pouco as questões, Isso, que leu, algumas são repetidas, outras, umas poucas você já até respondeu, mas tem algumas que ainda talvez mereceria uma explicação adicional. Eu posso ir falando em bloco, não por pessoa que
que mandou para ser um pouco mais rápido, Tá. mas eu acho que a primeira questão aqui é o processo de informatização, se isso tem alguma perspectiva de ser feito como ação judicial, de ser tudo informatizado. Essa foi a primeira aqui. Tá. Informatização de um modo geral, então, depois quem perguntou, se quiser registrar, porque, vamos pensar, se for informatização no sentido de que posso ter o eletrônico e o manual, respondemos. Se for no sentido de que eu tenha toda a rede eletrônica, aí, gente, primeiro, então vamos lá, a gente atende paciente particular e a gente atende paciente do público, o componente especializado, ele é aberto, né? Do ponto de vista, então, do público. Então, é uma situação que nós temos que vencer. Então, nós temos prescrições em âmbito municipal, nós temos prescrições em âmbito estadual, e aí, todos nós temos essa deficiência, né? Bem sabemos aí até a dificuldade que estamos passando para informar o dado, né, daquilo que a gente dispensa aí com a questão da Base Nacional de Dados. Então, serviços que nós temos algumas unidades que estão dentro de hospitais universitários, né? Então, são farmácias ambulatoriais dentro de hospitais universitários. E aí, este serviço tem prescrição eletrônica, que eu não sei se talvez a pergunta possa ser isso. Se esta prescrição eletrônica ela pode ser validada com assinatura digital. Talvez possa ser essa a questão. Nós já demandamos isso para o Ministério da Saúde, né? E o Ministério ainda não autorizou. É uma demanda que a gente tem, assim, com frequência, né, demandado para o Ministério, como a própria revisão da portaria do CEAF por completo, né, para a gente não ficar naquela regra dos 3 meses da APAC, né, que a gente tenha uma regra de LME que possa valer por 6 meses, 1 ano, conforme o protocolo clínico. Então, ainda hoje, a gente não consegue ter essa certificação digital de assinatura, se for isso. Gente, então eu vou para a próxima. Quem fez a pergunta, se tiver, aí a gente complementa, tá bom? Olha, algumas questões aqui estão relacionadas à alteração do modelo da LME, né? Por exemplo, o campo que não é obrigatório porque ele existe e por aí vai. Acho que você poderia dizer se o LME é um documento do Estado ou ele é um documento nacional e a autonomia de fazer isso ou não. Então, eu acho que isso até um pouquinho do que eu comentei com vocês, até vou reforçar essa questão. O LME é um documento oficial de portaria em âmbito nacional. Então, ele não pode ser modificado, os campos, né, têm obrigatoriedade e o financiamento do componente se dá a partir dele. Então, se isso daqui não tiver preenchido completamente, como eu coloquei para vocês, nós devolvemos dinheiro. Inclusive, quem, né, tem essa situação do eletrônico, e há serviços que pedem para customizar, às vezes pôr num outro sistema, e a regra olha, você pode até, de repente, né, customizar dentro de um sistema seu, mas você tem que ter todos os campos que a portaria exige. Neste momento, não tem como alterar. O que inclusive, nós tivemos eu tive reunião agora na Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do CONAS, né, o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Saúde. Eu represento a secretaria nessa Câmara e nós tivemos a presença da diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e também da coordenadora substituta lá do componente especializado, e nós reforçamos isso. O CEAF é muito burocrático, está muito engessado, tem exigências que não estão previstas no SUS, principalmente com referência à periodicidade da prescrição e a periodicidade de exames que são exigidos. Nós precisamos de revisão da portaria, né? Inclusive para guarda de documentos. Vocês sabem, a gente já fez um estudo. Tem uma média de 15 a 16 documentos por solicitação de paciente quando é um início de tratamento, e não tem mais onde guardar papel, porque também é uma outra coisa que não é definida. Você pode guardar por 5, 10, 15, 20 anos. Então, está sendo guardado ad eterno. Então, isso daqui é uma discussão que a gente tem pleiteado. Eu acho que, né, Dirce,
COSEMES, via CONASEMES, também tem feito isso, e eu acho que a gente tem que pressionar para que isso aconteça, e aí gera essa possibilidade. Agora não, é cumprimento. Tá. Alexandra, tem muita coisa aqui também relacionada ao documento, a LME sem data. Uma específica sobre isso fala se a data pode ser carimbada ao invés de escrita à mão. Vamos lá. LME e Receita precisam estar datadas, tá? Então, isso também foi uma outra queixa grande que nós tivemos, das unidades estarem devolvendo por estar sem data. Nós aceitávamos muitas vezes, até em prol dos pacientes, né, que, puxa, chega lá, né, não tem data, às vezes acaba aceitando justamente por se sensibilizar que até ele voltar no médico, conseguir uma consulta para pôr a data, ele teria problema. Nós fomos, assim, muito cobrados por isso, tá? E aí nós já rediscutimos essa questão, eu acho que várias vezes, até por questões de como isso está organizado na rede, e não tem como abrir precedente. Então, assim, tem que ter data. A Receita e o LME. Agora vamos à pergunta propriamente dita. Olha, carimbo. Se isso chegar na nossa unidade, carimbada a data e assinado pelo médico, né, que vai ser, eu acho que a assinatura dele vai estar logo na sequência. Ok. Né, se alguém do município organizou isso internamente, fez esse combinado, se o próprio paciente pôs a data conforme, sei lá, saiu, nós vamos olhar para isso e nós vamos olhar para o preenchimento. E aí a gente tem aqueles combinados daquilo que foi delegado ao médico permitir preenchimento de dado cadastral e pôr um carimbo. Então, se chegar na farmácia sem preenchimento e quiser pôr carimbinho lá na nossa frente, isso não pode, tá? Se for alguma coisa interna do serviço que o médico já assine, por isso seja validado, ok. Daí tem uma validação com algum serviço de que isso acontece. Nós, inclusive, nós conversamos com o CRM, tá? Nós tivemos, né, e inclusive o CRM reforçou a nota técnica aí para todos os médicos, porque, gente, isso daqui não é uma coisa específica desta nota, é legislação, tá? Documentos de prescrição tem que estar datado, receita tem que estar datada. Sabemos que é um problema na rede, mas tem que estar. Outra questão é o seguinte, se essas adequações que estão sendo colocadas aqui hoje, se tem um prazo para começar a vigorar ou se é de imediato? De imediato, gente, tá? Então, é aquilo que eu coloquei para vocês, nós já vamos publicar essa versão atualizada, e aí é de imediato, tá? A outra questão que apareceu... Só um minutinho disso, até porque, veja bem, né, o que a gente está colocando, nós não estamos exigindo mais coisa, né, nós estamos flexibilizando, né, então olha para isso a partir de amanhã, o que estiver chegando na unidade. Eu acho que eles querem dizer se as farmácias, né, do componente especializado já se adequam rapidamente para que eles já possam fazer dessa forma, né? Então, nós estamos fazendo a web, eu até não chequei todo mundo, mas nós esperamos que tenha pelo menos um representante de cada unidade nossa nos assistindo, né? Então, nós estamos explicando que isso daqui é dado, e aí nós já vamos publicar a nota também, então é de imediato, tá? Agora, uma outra questão que apareceu também algumas vezes, e eu acho que essa é a mais, vamos dizer assim, a mais impactante neste momento, com a falta de vários medicamentos do componente especializado, e a LME entrega no momento que não tem o produto, e quando o produto passa a ter estoque, isso já está, a documentação já está vencida, o que alegam aqui várias secretarias municipais é que deveria ser aceito o documento vencido, já que na primeira entrega não havia estoque do medicamento na farmácia. Isso é uma questão mesmo, e até os secretários trouxeram. Então, eu tenho duas coisas para a gente conversar sobre isso. Então, a primeira é que a gente tem um atendimento diferenciado para paciente que é presencial e para paciente que vem via município, né,
pelo serviço aí de distribuição descentralizada. Quando esse paciente chega no município, o município manda, né, para a nossa unidade uma LME, uma receita, de alguma forma, esta farmácia ela já registra a entrada do paciente, muitas vezes já registra no sistema, né, porque a gente tem que registrar, até principalmente se é um paciente novo, né, para compor aí a demanda, para compor a compra, acaba tendo um registro disso, certo? Então, vamos lá. Então, estou falando de paciente novo. Isso fica registrado, isso está por dado. Chegou o medicamento, aquilo já tinha entrado na nossa unidade, registrado dentro da validade, ok? Então, isto é para ser aceito, porque no momento em que ele entrou, ele estava dentro da validade. A grande questão é das unidades que têm atendimento só presencial, né, ou que atendem o presencial do município, né, sede aí da regional, é que recebe uma solicitação de um paciente novo e se não tem o medicamento, às vezes não fica com este registro, porque não consegue guardar o documento internamente. Então, a gente precisa que, de alguma forma, para até fazer essa situação, né, atendê-los nessa demanda, criar uma forma de registrar, olha, quando foi entregue na farmácia, isto foi estava dentro da data, né? Então, chegou o medicamento no mês seguinte, daí agora já passou daqueles 60 dias, né? Porque, de repente, a LME chegou ali com uma data mais em cima, teríamos como atender. Só que a gente precisa organizar esse fluxo, né? Para que isto aconteça em todas as unidades. A outra situação é a renovação, né? Se, de repente, o paciente ficou sem o medicamento, e aí, de repente, eu tinha perdido essa validade. Só que dentro da renovação, tem uma grande parte dos medicamentos, né, que é uma receita só e um LME, então também não teria esse problema de validade. Eu acredito que esteja mais nessa situação de casos novos. Conversamos já internamente, né, e até eu vou até corrigir aqui, que eu acabei, né, a gente iniciou aí com aquele probleminha dos pontos, esquecendo de falar que o Dr. Vitor Hugo, nosso coordenador, né, estaria aqui, inclusive, para estar conversando com vocês, mas diante da situação emergencial, uma demanda que surgiu, também não pôde estar conosco. Mas, assim, isso é uma coisa que a gente já está vendo internamente na coordenadoria, até para ver assim se a gente consegue organizar um fluxo nas unidades que a gente tenha uma validação disso, tá? Por quê? Porque daí também não dá para pôr todo mundo na mesma regra, né? Porque daí a gente tem situações de pacientes que podem nem ter comparecido na farmácia, tá com uma prescrição antiga e medicamentos que podem causar problema para nós, porque uma coisa, o paciente está com uma situação clínica, está com uma prescrição de um medicamento e você atender naquele momento. Outra você não teve, mas puxa, será que ele tem aquela situação clínica ainda? Será que é apropriado ou não? A gente acaba sendo corresponsável. Então, a gente precisa dar um tratamento adequado para isso. Então, é um pleito registrado e é um pleito que está sendo reconsiderado, tá? Isso é importante. Tem várias questões aqui relacionadas ao campo 14, que é do nome do médico, carimbo, assinatura. Então, eles alegam aqui que muitas vezes o médico põe o seu carimbo e assina, põe o seu CRM e não põe o nome, porque ele subentende que o nome dele já está no carimbo, inclusive até alguns médicos respondem de forma mal criada nesse caso, porque o carimbo já é o nome dele, né? Então, são várias, assim, dessa natureza, né? Que o carimbo está lá, o CRM está lá, mas o campo exato, onde está escrito o nome do médico, não está preenchido. Ai, meu Deus, não, são tantas coisas. Olha só, né? A gente resolve o problema do carimbo, né? E aí a gente se depara que ele não quer escrever o nome dele. Gente, infelizmente não dá, tá? É um dos principais campos, né? Olha. Vários falaram, o nome já consta no carimbo. Deus, o nome já consta no carimbo. Olha só, né? Eu vou até aqui, ó. Vamos olhar para isso aqui. Se a gente olhar, olha, é dado cadastral do paciente, o médico preenche. Só isso aqui, né? Tudo bem, a gente sabe da situação da rede, mas escrever o nome dele, né? Puxa, não conseguimos precedente para que o médico não escreva o nome dele,
tá? Eu posso até pontuar aqui, mas isso aqui não dá, precisa preencher um nome, Tá? né? Fez uma faculdade, né? Demorou tanto tempo para se formar e, puxa, é o nome, precisa. Olha, eu não quero ser repetitiva, né? Porque tem muitas coisas bem parecidas, né? Algumas coisas assim, nos campos entre 2 e 10, aqueles que não são obrigatórios, poderia vir em branco, ou para que eles existem se não são obrigatórios, né? Mas acho que a Alexandra já explicou que o LME não é feito aqui pela Secretaria de Estado, isso é em nível nacional, e a gente pode estar tanto pleiteando para o CONAS, no caso da Secretaria de Estado, como nós do COSEMES para o CONASENS, para modernizar, vamos dizer assim, um pouco esses LME. Isso a gente vai estar fazendo. Mas eles falam, então, os campos não obrigatórios, se vierem em branco, podemos aceitar? Pois é, eu concordo com vocês, é contraditório, né? Porque, assim, exige o preenchimento completo. Se exige o preenchimento completo, todos os campos são obrigatórios, né? Isso é uma coisa, assim, que cabe nessa situação da gente colocar para o Ministério, talvez na forma com que está essa impressão, ou então que abra a gente, né, eu acho que está naquele rol que a gente pede de revisão da própria portaria e de burocracias e que, inclusive, assim, acabam sendo contraditórias. Apesar de não estar escrito obrigatório, né, tem a questão do preenchimento completo. Então, teria que ter o preenchimento, que eu acho que é o campo 2, que, né, não tem, né, o nome do estabelecimento. Olha, você vê que engraçado, né? Quer ver? O diagnóstico parece que é o campo 10, né? Parece que não está com... Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, olha, o diagnóstico é outro, né? Que não está com um asterisco de preenchimento obrigatório. Supostamente ele diz, olha, se colocar aí o número do CID, passaria, né? Como se colocar o CNES do estabelecimento, também pode passar. Por outro lado, a gente é cobrado que se não tiver o preenchimento completo. Então, isso é só uma coisa que a gente pode também, relacionar e enfatizar novamente com o Ministério, mas ainda vale o preenchimento completo. Tá, tem mais uma questão aqui que fala quando um LME claramente foi preenchido pela instituição, por uma secretaria, por outros profissionais, e o médico somente assinou. Bom, aí é a grande questão, né? Tem uma coisa que nós não vamos identificar. Se tiver o preenchimento completo por outro profissional, ele assinou, como que nós vamos identificar isso? Não tem como a gente identificar, né? Quem identificaria? Talvez um profissional, talvez um serviço que tenha uma assistência farmacêutica, que trabalhe próximo ali e saiba que isso está acontecendo. Então, a gente não tem como prever isso e que, né, vai chegar, nós não temos nem como questionar, porque como que nós vamos saber que aquela letra não é do médico? Né? Então, assim, nós vamos dar por dado dentro de uma unidade nossa, chegou completo, está assinado, não vai ter como saber. Tem 2 letras, daí aquela situação que a gente colocou, dados cadastrais e ele assina. Agora, completamente, é praticamente como se, né, para nós, foi o médico quem preencheu. Né? Eu não sei se tem alguma outra situação que alguém queira colocar, mas para a unidade do Estado, chegou preenchido todos os campos com a mesma letra, nós não vamos conseguir identificar se foi o médico ou não. Olha, tem muitas repetidas, dizendo de data, se a receita pode estar sem data, porque a LME está com data. Eu acho que essa questão das datas, a Alexandra já falou por várias vezes. Não pode, receita com data, tá? E outra coisa, as nossas unidades não podem orientar que as receitas venham pré-datadas. Nós não podemos solicitar isso ao médico, tá? Tem médico que faz? Tem, por conta e risco. Se ele fizer, chegar na farmácia, pré-datada, a farmácia vê, então, vamos até recapitular alguma coisa aqui. Se é medicamento que não tem controle especial, que não exige a receita mensal,
é uma receita, um LME, ok? Os dois com data. Se é medicamento que precisaria de uma receita mensal, o paciente chegou com o bloquinho das 3 receitas pré-datadas, também não é para mandar embora. Daí foi por conta e risco do médico, mas ninguém pode pedir isso, tá? Se, assim, tiver notícia de farmácia exigindo pré-datada, o profissional pode responder por isso, tá? O médico, porque via de regra, o médico não poderia fazer, tá? Mas se ele fizer, vai ser por conta e risco dele. Chegou sem data, a farmácia não pode pôr data, tá? Então, isso é uma regra, nós conversamos bastante com a auditoria. O profissional da nossa unidade não pode pôr data. Chegou datado, ok, tá? Então, data de receita é um problema, nós sabemos disso, mas tem que ter, tá? E nós vamos ter que trabalhar conjuntamente, né? Aquele trabalho de formiguinha, insistir, precisa vir com data. Uma questão diferente agora. Se existe, por escrito, alguma documentação que digam quais são os dados clínicos que devem conter na anamnese, no campo anamnese, para cada CID, né, na verdade, né? Isso existe? Então, o que deveria estar no campo anamnese para cada protocolo clínico, né? Existem situações a serem relatadas, então existem critérios de inclusão, de exclusão dos pacientes. Então, o laudo é para o médico, de certa forma, defender a prescrição daquele paciente dentro do sistema. Estou dizendo, olha, meu paciente precisa de medicamento tal e ele tem situação clínica X, né? Então, ele tem que pleitear de acordo com aquele protocolo e diretriz terapêutica do Ministério da Saúde. Então, ele tem que procurar colocar no campo anamnese, né, de acordo com o exigido no protocolo, aquilo que minimamente, né, forneça informações para que seja avaliado e autorizado pelo médico que está lá na unidade, né, fazendo avaliação e autorização. O campo é estreito, né, então o que a gente orienta? Não cabe tudo no campo anamnese? Então, pode fazer um relatório complementar. O que não tem, assim, olha, isso eu lembro, né, até depois encontrei a idade da gente, né, mas eu sou daquele tempo que só tinha eritropoetina e ciclosporina no CEAF. E nem era componente especializado, era dispensação excepcional. Existiam também adotados pelo Estado, formulário 4, formulário 13, formulário 6, vários tipos de formulários que tinham um certo resumo daquilo. Mas isso burocratiza mais, já basta aqueles que a gente tem que criar agora, né? Às vezes a gente tem um lá para nota técnica de artrite, tem lá na resolução de DPOC, né? Então a gente tem que minimizar isso. Então o médico tem que ver dentro do protocolo aquilo que é fundamental para justificar a sua solicitação, se não couber nesse espaço um relatório, né, num receituário, em outro papel complementar. Dos medicamentos que não são de controle especial, né? Porque não pode ser uma única receita para 90 dias e precisa ser 3 de 30 dias cada uma. Então, aí eu não sei quem está exigindo isso, porque isso não é regra. Então, se não é controle especial, é uma receita, é um laudo, e nós já passamos orientações nesse porte para as unidades, né? Por várias vezes, em várias reuniões, enfatizamos isso. Então, para aquilo que não é controle especial, é um laudo e uma receita. Quando eu falo uma receita, né, de preferência, uma receita em 2 vias, para que o paciente volte com a receita dele para casa, com a orientação de como ele deve tomar o medicamento, tá? Receita mensal é só para aquilo que tem controle especial. Naquelas renovações que se pede exames anuais, o paciente, né, o usuário precisa apresentar os mesmos exames repetidamente durante o ano? Isso é uma outra questão também, até o próprio Conselho Estadual também nos demandou isso, né, que é uma dificuldade. E aí, o que nós explicamos, né? Seria ótimo que nós tivéssemos tudo isso informatizado, que nós conseguíssemos trabalhar com um esquema de prontuário desses pacientes, né? Para que, quando o paciente entrasse com uma solicitação, nós conseguíssemos ter continuidade daquilo, né? Pega lá o prontuário, olha. Mas, assim, na realidade, qual é a situação?
Os profissionais que avaliam, né, e autorizam essas solicitações, eles não conseguem identificar se esse paciente tinha ou não, né, aí este documento, se de repente a gente não tiver uma cópia daquilo. Por quê? É pelo próprio sistema com que a gente arquiva isso, né? Não é por esquema de prontuário, na maioria das unidades, se tiver talvez uma ou outra que consiga ter um espaço para isso, né? São realizados por ordem cronológica. Algumas unidades, elas conseguem fazer um fluxo de pôr um lembrete no nosso sistema, de que aquele paciente trouxe um exame, que era válido por um ano, olha, tem que apresentar só no outro, consegue passar esta informação para o médico avaliador, né? E aí, de repente, não é necessário. Só que não é a realidade da maioria. Por quê? Nós temos farmácias com um número restrito de pacientes, farmácias que atende o público específico de um hospital universitário, de uma unidade. Mas nós temos farmácias com volume de pacientes muito grande, né, com atendimento de 2.000 pacientes dia. Então, não tem como. Então, é nesse sentido que a gente tem solicitado, né, que se mantenha uma cópia. Estamos buscando um caminho para que isso não ocorra, né? Só um minutinho, é o meu telefone que está... Pronto, gente. É que eu deixei perto, que como está uma situação emergencial lá, às vezes a gente precisa socorrer, né? Vida real isso, né? Mas tudo bem. Desculpe, então. A gente tem buscado isso por algumas formas, né? Então, informatização, a atualização do nosso sistema, né, para que a gente trabalhe aí com dado clínico do paciente já dentro do próprio sistema e a gente tenha uma outra realidade. Tem várias frentes, só que nenhuma delas é imediata, né? Elas são, eu diria, até mais a longo prazo, porque requer investimento, requer uma série de coisas, então, nesse momento, ainda é necessário manter a cópia, mas nós estamos tentando evitar que isso aconteça. Tem umas questões aqui também que eu estou vendo que estão vindo das próprias farmácias, né? Questões mais, assim, burocráticas de organização do serviço, de arquivamento de documentos e tal. Eu vou pular essas, Alexandra, porque tem muita coisa aqui ainda. E essas depois eu acho que vocês têm que ver para ver os procedimentos operacionais junto às farmácias. Então, eu acho que vou tentar focar naquelas questões que interessam de imediato aos usuários, pode ser? Isso, até isso eu ia comentar, porque assim, a nota, o CEAF, ele fomenta uma série de situações, né? Então, aquilo que não for inerente à regra definida aqui, a gente vai ficar com o registro disso e a gente vê até se a gente se organiza, ou talvez aí. Isso. Por exemplo, quando o CNES dá o nome de um hospital e a receita é de consultório particular, né? São questões que estão aparecendo aqui. Às vezes, no CNES aparece Hospital X. Só que a receita é do consultório particular do médico, não tem nada a ver com aquele hospital que pôs o CNES. Entendo que isso não poderia, não? Não poderia, tá? Não pode, então, né? Via de regra, a não ser que este médico trabalhe no serviço, mas se ele estava lá prescrevendo no serviço... Para que usar a receita particular? Para que usar a receita particular? Então, é uma coisa a ser questionada. Bom, deixa eu tentar ver aqui. Tem locais falando, a farmácia falando, que às vezes o município, por conta de juntar documentação para mandar para a farmácia, de medicamento controlado, o cronograma para chegar até a farmácia, às vezes a receita chega vencida por conta do cronograma de entrega da documentação na farmácia. Entendeu? É uma receita de medicamento controlado que chega vencido. A maioria deles tem validade, tem um grupo de 30 dias, tem um grupo de 60. Mas a maioria é 30, né? Então, deixa eu pensar aqui. Nossa. De cronograma de envio, sabe?
Tá, o paciente chegou numa unidade do município, talvez ele foi na consulta, ele já chegou quase com a receita vencida no município para acontecer isso. Porque o cronograma, ele é, né, de que natureza? De quanto em quanto tempo, né? Pelo menos uma vez por mês. Deve né? ter chegado já no limite, né? Tá, aí eu acho que a gente tem que estabelecer, acho que a gente tem que olhar, assim, acho que a gente tem que qualificar um pouco isso. Primeiro, entendo que deveria ser exceção, não deve ser grande volume. Segundo, a partir do momento que a gente descentraliza, né, aí essas etapas e o município passa a ser nosso colaborador, então eu acho que precisa olhar desta forma, né, ter a validade por esse profissional. Olha, chegou aqui na data, recebido em tal data, né, porque eu acredito que seja para extrapolar pouco, né, não estou vendo. Se for situações muito diferente disso, eu acho que a gente tem que olhar de uma outra forma, talvez discutir processo de trabalho, o processo, né? Tá? A princípio, puxa, uma pouca diferença, né, eu delego para um outro fazer isso, né, e tenho aí um cronograma, a gente poderia dar a validade. Eu acho que a gente pode até tratar isso de uma outra forma, a gente tem um manual, né, específico para descentralização, que até está por sair, né, não conseguimos ainda publicar, talvez algumas questões que são mais inerentes a essa condição de descentralização, a gente possa tratar lá. Tá. Tem um serviço aqui de Catanduva, que é de média e alta complexidade, e que está falando que se as renovações, considerando o processo de matriciamento da rede, poderiam ser todas encaminhadas para atenção básica. Aí é uma questão de organização dos serviços de atendimento, não é? Não tem propriamente a ver com as farmácias, não é? Se o paciente vai, de que forma que ele volta para a atenção básica, é uma discussão regional da organização de serviços, não é isso? A não ser aqueles protocolos em que se exija o especialista, no caso, por exemplo, de oftalmologia, glaucoma, Isso. não é isso? É isso mesmo, aí isso aí tem a ver com a rede, né? A farmácia não vai interferir nisso, né? Não, aí assim, precisa até tomar cuidado, porque assim, às vezes o paciente não consegue a consulta com o especialista, né? E aí, ele vai lá no médico da UBS e fala, né, quebra meu galho, preenche a LME, né, e a receita. Então, a gente tem que olhar para essa questão da rede mesmo e da exigência do protocolo. É especialista? É especialista. Olha, permita, né, é um tratamento que foi para a especialidade, diagnosticou e voltou, né, foi contrarreferenciado, voltou para a atenção básica para dar continuidade, ele pode prescrever sim, né, mas a Dirce é isso mesmo, é uma questão da rede, tá? Tem uma questão aqui que, de novo, olha, eu vou até enfatizar porque aparece algumas vezes, de organização de serviços também, um AME que coloca se ele pode mandar para as unidades básicas a renovação de receitas com datas vencidas. Se quem fez a receita, né? Não tem sentido, aí eu vou falar até enquanto representante de município, não tem sentido você encaminhar a atenção básica, que normalmente está na mão do município, fazer uma receita se o médico que originou essa receita, que prescreveu, não é ele. Não tem sentido, não é verdade? Quem tem que renovar e refazer é o médico que prescreveu originalmente. Não se trata aqui de papelada, simplesmente. Há uma responsabilidade embutida do prescritor em relação àquela prescrição. Tá certo? Exatamente, gente. E é isso que eu até fiz um pouquinho daquela fala inicial, né? Que assim, eu acho que às vezes a assistência farmacêutica se vê obrigada a ficar dando jeitinho, porque assim, eu já conversei com colegas do tipo, puxa, eu que faço tudo, se deixar lá, sou eu até que preencho o LME, eu que faço isso. E aí, assim, também já ouvi de colegas dizendo assim, o pior, que se eu não faço, eu sou cobrado pelo meu gestor, né, que sou eu que não estou querendo resolver o problema. Aí a gente precisa se unir. A gente precisa se unir de cada qual exercer o seu papel. Não cabe a ninguém de farmácia, quer seja no estado, no município, ter que pedir para um outro médico fazer uma receita, quer seja porque está vencido ou não, né? Então, aquela situação de novo.
isso cai lá na ponta, na mão da farmácia, porque é nós que somos, né, o último profissional a estar ali com o paciente, no sentido de fazer a dispensação do medicamento, e fica meio que na nossa responsabilidade. Se aquilo não aconteceu porque toda a rede não conseguiu dar conta, a culpa é sua, porque você burocratizou e não deu acesso. Então, a gente precisa também cobrar outra organização, tá? Não pode, sabe? Não deve ir atrás de um médico para fazer isso. Tá? Eu só vou enfatizar uma questão que a Alexandra já falou anteriormente, que está aparecendo aqui de novo, é a questão de se faltou o medicamento e venceu a documentação. Esse vai ter um encaminhamento a partir desta webconferência, de ver o que é possível fazer, Isso. ok? Então, ela já falou sobre isso anteriormente, não, acho que neste momento nem adianta retomar. Mas via de regra é imediata, tá? Então, as farmácias que colocaram esse documento para dentro da validade, tá registrado, e aí, quando chegou o medicamento, venceu, é para atender, porque vale a entrada do documento na unidade, tá? Aí, coisas que extrapolem, né? Sejam, né, medicamentos que às vezes era para uma situação, aí é isso que a gente vai dar um tratamento especial, tá? Uma questão até muito específica aqui, da médica avaliadora de uma determinada farmácia, né, negar o processo, dizendo que o comprovante de endereço do paciente estava vencido. Ai, meu Deus. É bom. Aí é duro, né? Olha, comprovante de endereço, né? É uma coisa obrigatória da portaria, e a gente exime aí os privados de liberdade, os indígenas. Assim, agora esse vencido é o quê? Um mês, 2? Porque uma coisa, talvez assim, puxa, me trouxe um comprovante de endereço do ano. Tem um ano, né? Agora, gente, né, não fala de validade na portaria. Não tem nada sobre isso, né? Não tem. Então, o que eu diria, né? A gente até conversou bastante com a auditoria sobre isso. De repente, você não está regrado na portaria a data. É uma coisa que tem, sei lá, 1 mês, 2 meses. Puxa, dá para. Aí, olha, é de 1 ano atrás. Fala para o paciente o que aconteceu, né? Que é de 1 ano atrás. Você não tem um novo? Ah, tenho. Você me traz na próxima? Se não trouxer, sei lá, a gente vai tentar averiguar de alguma forma, mas eu acho que dá para, né, ter ali alguma razoabilidade ali no momento, tá? A gente até depois, não sei quem que está pontuando isso, é a unidade nossa ou é município? Não dá para saber, só tem depois a gente pode até qualificar melhor para saber, né, se era uma coisa, mas eu acho que é uma coisa que dá para ser tratada, né, aí de forma específica. Tá? Eu vou propor um certo encaminhamento aqui. Ainda tem algumas questões que dá para a gente retomar, e a gente poderia, a partir daqui uns 5 minutos, limitar, porque a gente, de fato, acho que não vai conseguir responder a miúde todas. São 15h30 agora. Se a gente estabelecer um teto até às 16 horas para encerrar, a gente responde até nesse limite do que entrar aqui no chat. Pode ser assim? Pode. Nós estamos em que questão? Você falou não no tem, geral, olha, todas? a gente já está aqui, não tem muita coisa não, mas, por exemplo, repete de novo, gente, a questão se as renovações podem ser feitas por não especialista. Isso também já foi respondido, no sentido que depende do protocolo. Tem protocolo que exige ser um especialista. Isso. E se quem vai fazer essa renovação, se é a unidade básica de saúde que vai atender o paciente a renovar, se é o serviço de especialidade, essa é uma discussão regional que entendo eu que deva ser feita lá na CIR. Isso. Certo, né? Que é a organização local de quem tem a responsabilidade pelo continuidade de tratamento dos pacientes, né? Isso é para qualquer coisa, mesmo que não envolva o componente especializado, Isso. ok? Então, não dá para a assistência farmacêutica responder isso. Isso é uma discussão mais abrangente que tem que ser feita nas comissões lá regionais, né? Que discutem as pactuações regionais de quem tem que fazer isso. Porque, senão,
vocês estão querendo um aval de pessoas aqui da assistência farmacêutica que digo, não, mande tudo para a UBS, vocês não precisam fazer mais isso. Principalmente AMES, aqui tem vários AMES. Sim. Falam isso, não, essa não é uma questão que possa ser definida aqui, ok? A regra é, se o protocolo pediu especialista, tem que ser especialista. Ponto. O campo 18, se o médico prescritor assinalar o preenchimento do campo 18 e não assinar no campo 23, poderá ser aceito? Ou aceitar, ou só com a assinatura do paciente, ou aceitar sem assinatura? Campo 18 Então, e 23. É o campo 18, como que é? Se o campo 18 tiver assinalado... Vamos ver aqui qual é o campo 18. Aqui, é aquele do... É o responsável pelo preenchimento. Se não foi o médico... Então, qual é a pergunta? Então, se o 18... O médico ele não assinalar que é preencheu, outro, é isso? Isso. Eu vou ler aqui, então. Lê de novo. Vamos ler de novo, até para a gente entender. No caso do médico prescritor assinalar o preenchimento do campo 18 e não assinar no campo 23, poderá ser aceito com a assinatura do paciente ou seu representante, ou aceitar sem assinatura? Não, se o médico assinar ali no campo 18, ele colocar que é o médico solicitante, né? Ele bate de novo o carimbo e a assinatura dele ali. É essa a pergunta? Será que estão fazendo? Eu também não entendi direito. Deixa eu ver qual viu? é, deixa eu ler aqui de novo. Olha, é a de... Se a pessoa que mandou quiser escrever de outra maneira, foi a farmácia Várzea do Carmo. Eu, de fato, também não entendi direito. Tá, peraí, deixa eu voltar lá na pergunta dela, que ela respondeu o sim aqui, só que eu não entendi o sim para quê, peraí. Tá mais para o fim, viu? Lê aí de novo. No caso do médico... ela falou que entendeu a resposta. Entendeu a resposta, ok. Então tá bom. Volta de novo a questão de quem tem que fazer as renovações, gente. Eu vou ter que pular isso, que de fato eu até me comprometo em levar isso para a discussão na diretoria do COSENS, né? Essa questão pega bastante, porque tem a ver com organização de serviços, mas não vai ser aqui que vai ter essa resposta, ok? No caso de pacientes menores de idade, por exemplo, somatropina, terá que vir com os nomes dos pais no campo 13? Na nota técnica, é considerado menores de 16 anos, porém, existe uma atualização do Código Civil que considera maiores de 16 anos parcialmente responsáveis. Nesse caso, qual conduta? Ou seja, aquela questão de ser 16 ou 18, né? 16 anos é aquele que já é emancipado, não é isso? Pela legislação, né? O emancipado, que eu me lembre, no caso da mulher, se já for mãe, né? Tem alguns outros casos, mas eu não me lembro. Mas daí teria um documento próprio, né? Eu tô entendendo. Exatamente. Eu entendo que nessa situação daí teria um documento próprio. Receitas controladas. As 3 receitas têm que ser do mesmo médico, é isso? Na verdade, não poderiam haver 3 receitas ao mesmo tempo, né, gente? A situação, eu acho que o que ela está colocando é assim, olha, houve uma LME, uma solicitação inicial, e tem um médico que prescreveu inicialmente. Aí, a segunda e a terceira vem com receita de outro médico. Isso é um problema para nós. Por quê? O nome do médico é uma coisa que dentro da APAC ele não pode ser mudado. Então, quando se alterar isso, a gente receber, você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar com um documento em nome de um e você subiu o faturamento no nome do médico prescritor. Via de regra, não deveria. Ou então teria que alterar, né, o LME. Teríamos que ter uma alteração de LME. Aí, quando a gente fala em alteração de LME, a gente entra naquela regra de adequação.
que não é só a receita, teria que ter outro LME, poderia permanecer a mesma PAC, né? E teria que ter outro LME. Posso até checar com o Marcos Presoto da nossa TI, mas que eu saiba, você não consegue alterar durante a vigência, né, de uma PAC o nome do médico solicitante. E aí, nessa situação, não poderia, ou então teria que vir um novo LME e você readequar, tá? Eu vou anotar quem que está perguntando, eu vou anotar e vou até depois checar, mas que eu saiba, não. Olha, Valéria Cristina, mas não fala de onde é, tá? Uma outra questão aqui. Médicos do programa Mais Médicos, eles podem prescrever qualquer medicamento que não exija especialidade. Eles têm um registro no país para poder atuar, Sim. gente. Eles têm um registro específico, mas tem. Senão, nem poderiam ter sido contratados pelo SUS, né? Isso. Então, eles podem, não é desde isso? que não seja, né, aquela necessidade claro, de especialidade. De especialidade, lógico, tá? Aqui está falando por que a LME... Entendi. Peraí. Ah, tem uma pergunta aqui específica para você aqui, ó. Peraí que nós estamos aprendendo a lidar aqui com... Isso. Vamos lá. Bom, pergunta para a Dirce. Valéria Cristina, tá falando... você de onde é a nossa Valéria, lá do DRS de São José do Rio Preto? Olha, o que eu consegui pegar aqui, que está falando da informatização, não é específico. Ai, joia, Valéria. Eu vou, de Guararapes. Eu vou anotar aqui, depois a gente pode até checar e dar uma devolutiva para você. Agora, tá. Ok. Depois você vem aqui, por favor. Eu deixo ir para baixo, que eu já estava embaixo, para não ser repetitiva. Tem essas questões de datas, de cronogramas entre o DRS e o município, que tem que ter uma revisão local também, né, desses cronogramas, não é? Sim. Porque, assim, tem várias questões aqui, gente, que é uma discussão regional, local, né? Ó, gente, o que eu ia sugerir, assim, então, né, até para a gente pensar, não perder o foco, né, e eu estou percebendo, né, até da necessidade da gente discutir outras coisas e, puxa vida, né, a gente está também meio chateado que não consegue até viabilizar reuniões sistemáticas como os fazíamos antes, né, aí, com o nosso momento, mas o que podemos combinar, então? Que essas questões talvez sejam tratadas, né, então, entre os farmacêuticos do município com a nossa farmácia regional, coisas que vocês sentem necessidade da gente rediscutir, e eu acho que a gente pode organizar, então, talvez um momento de discussão de algumas regras de forma geral, né, que não sejam só propriamente ditas aqui dessa questão da nota técnica, ok? E volto de novo, então, Alexandra, a esse teu encaminhamento, várias questões aqui que são internas da farmácia, do componente especializado, tá? Outras, várias que têm a ver com o processo de trabalho da farmácia, de analisar a documentação. Então, eu não sei como a gente encaminha, né? Eu acho que vai ter que dar uma revisão nesses documentos orientativos mesmo, pode ser assim? Porque acho que a gente não esgota aqui. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a nossa equipe técnica aqui de suporte. Todas as questões ficam aqui registradas e vocês têm como encaminhar? Então, ó, nós vamos combinar o seguinte, essas coisas mais operacionais que a Dirce está colocando, eu vou pedir, então, para a equipe técnica aqui, né, que faz a videoconferência, de listar, mandar.
A gente passa lá para a equipe do CEAF, dá uma tratada nisso, né, vê o que precisa, e a gente tenta se organizar para passar uma reorientação para todo mundo. Eu estou entendendo aí pelas questões que estão chegando, que de alguma forma, né, é lógico, foi uma pena a gente não conseguir que todos tivessem acesso, ficou essa limitação do 100, porque outras pessoas que não estão presentes, talvez tenham outro tipo de dúvida, né, relacionado aqui que, de repente, esse grupo, né, nós não pensamos. Mas eu estou entendendo que, de alguma forma, os ajustes, a flexibilização dada, eu acho que já resolve grande parte dos problemas, né, Aí nós vamos ter que fazer um rescaldo do que não resolve para a gente ver que encaminhamento dá. E entrou aqui várias novamente com data, sem data. Eu acho que a Alexandra também já deixou bem claro, essa questão da data não dá para a gente retomar neste momento, ok? Tá certo? Isso é uma coisa, gente, assim, até para dar um pouquinho mais de tranquilidade para vocês, né, que eu sei o quanto que vocês ficam com essa cobrança na ponta, quer seja o farmacêutico, que está dentro de uma unidade nossa, quer seja o profissional que está numa unidade do município, né, o paciente chegar, está sem a data da receita, puxa vida, está naquela situação, às vezes é um medicamento para dor, às vezes o paciente está lá com uma outra condição clínica que precisa muito, e ele voltar por conta disso. Nós conversamos muito sobre isso no Conselho Estadual de Saúde, nós conversamos na CIB, tá? Nós até recebemos contribuição aqui do município de São Paulo, que também respondeu várias demandas sobre isso, né, Dirce? E assim, gente, é legislação. Aí não dá para a gente pegar este problema para nós, tá? Ou a receita chega com data, ou não tem como aceitar. Isto a auditoria não abre mão, tá? É regra do SUS, é legislação de prescrição, tá? Tem que ter data. Não tem como, tá? Então, isso está discutido, está todo mundo sabendo. Então, é sabido, né? O conselho entendeu a questão, discutimos isso, que algumas coisas, né, dava para flexibilizar, outras não dão. Isso é legislação, então, se algum profissional, eu falo isso para vocês, eu também sinto isso, né? E sinto que o maior prejudicado é o paciente, e sinto por ele, né? Que muitas vezes esse paciente pode ser um parente nosso, né, e que está aí, de repente, na mesma situação da rede. Me ponho na situação, só que vocês também precisam se colocar nesse momento agora, na situação do profissional, né, se vocês fizerem isso, vocês vão estar respondendo por isso, né, então nós não podemos orientar isso, não podemos ter essa orientação, formalizar esse tipo de orientação. Se vier com data, né, e se de repente não é se não foi o médico, se foi outro que preencheu totalmente, se foi outro serviço, e a gente não está identificando isso, né? A gente não vai conseguir dar conta de resolver todos os problemas, mas chegar sem data não dá. Se chegou sem data, a paciente virou as costas, foi lá, imitou a letra do médico e fez, a gente não vai vencer esse tipo de situação, certo? Mas o que não pode é um profissional da unidade orientar, olha, o senhor mesmo pode colocar, o outro pode colocar. Isso não pode. Tá bom? Olha, agora já estão se repetindo mesmo, falando em informatização, falando em LME sem data, falando de que é muito difícil o paciente ter a receita mensal, né? A questão de se faltou o medicamento e a documentação venceu, quer dizer, elas já estão se repetindo aqui, pelo que eu estou vendo, tá? Tudo isso que eu estou vendo, assim, né? Aumentar a validade de APAC, tudo isso são grandes pleitos que a gente tem feito para o Ministério da Saúde. Assim, só para dar um contexto para vocês do cenário, o que vai viabilizar o Ministério da Saúde acabar com a APAC? Tipo, não preciso mais de APAC no componente especializado. A hora que a Base Nacional de Dados, né, de ações e serviços da assistência farmacêutica estiver em pleno vigor. Aí ele vai ter um instrumento de ressarcimento que não necessariamente usar um instrumento que se repete para outras situações, para hemodiálise, para outros tipos de serviço. Nesse momento ele não tem, né? Então a expectativa é que ele possa. Enquanto houver a regra da APAC, nós infelizmente vamos ter a burocracia de ter que pedir novamente essa documentação, né? Tá? E eu acho que é isso, né? Aqui se pede que existam reuniões
locais entre essas farmácias e os municípios, quer dizer, é uma questão mesmo de integração entre o DRS, as farmácias e os municípios. Isso a gente até destaca como um problema realmente geral, né, em todo o estado, esse problema nosso de comunicação entre municípios e serviços estaduais. Nós temos que, de fato, investir nesse processo de integração, né? E nós estamos fazendo isso, tá? É assim, é com pernas que temos? Mas não estamos fazendo. A exemplo disso, nós estamos fazendo, né, oficinas regionais aí de assistência farmacêutica, de forma bipartite. Vamos a passinhos, né, mais lentos, porque a gente conta com uma equipe extremamente reduzida, né, de todos os lados, mas nós vamos estar sexta-feira, eu, a Dirce, né, estaremos lá na região de Taubaté, para fazer justamente isso, né? Nós fizemos mês passado lá na região da Baixada Santista com a equipe de registro, ir para a região, né? Ter um momento de conversar com o secretário de saúde junto e depois com a equipe de assistência farmacêutica, para que a gente assim estimule, né? Que esse diálogo aconteça de uma forma mais organizada, que a gente também possa apoiar mais isso. Para que facilite, né, toda a comunicação e a gente trabalhe em conjunto. Hoje a gente trabalha de uma forma extremamente fragmentada, né, a situação anda difícil, os profissionais aposentando, as equipes se reduzindo, os decretos que você não pode ter concurso, né, então uma equipe extremamente reduzida. Veja bem né, olha só o exemplo aqui hoje, dessa webconferência. Tá, diz representante do COSEME, sem nenhuma outra equipe técnica, né? E eu, né, da direção da área, também sem a própria profissional da equipe técnica do componente especializado aqui. Por quê? Porque tem situações emergenciais que a gente precisa dar conta lá. Né? E vocês é a mesma coisa. A gente tem farmácia que é bem estruturada, tem uma equipe legal, e tem farmácia que a gente tem um único farmacêutico que está fazendo tudo na regional. E também acredito que no município seja a mesma coisa, inclusive o município que ainda nem tem o farmacêutico, o CRF vai lá e briga, né? Então, gente, né, estamos tentando olhar para isso. Eu acho assim, retomando toda essa revisão da nota técnica, pelo menos aquelas questões mais aflitivas e mais gerais, que dizem respeito a muitos pacientes e que foram objeto de discussão tanto na Câmara Técnica da CIB quanto na própria CIB, acho que a Alexandra abordou. Não dá realmente para a gente esgotar aqui especificidades, por isso que o encaminhamento, de fato, é ter essa discussão mais a miúde com essas questões, com as farmácias, com as próprias farmácias, até porque, vamos lembrar, né, infelizmente, a gente, nesta tarde, muitas pessoas não puderam perguntar porque não tiveram acesso, né, a gente teve os 100 acessos, mas muito mais gente ficou de fora. Então, nós vamos ter que fazer um rescaldo dessa discussão, e ela, eu acho que para até ser mais resolutiva, ela tem que ser mais regional do que central, porque realmente fica difícil dar conta, o estado é muito grande, né? Então, para as farmácias do especializado, vocês já têm um fluxo de informação que precisa rever alguns pontos aí internos de funcionamento, né? E para nós dos municípios, a gente pode ir catalogando essas questões, essas pendências, e ir fazendo, pedindo para a secretaria, então, nos responder ao longo do tempo. Então, eu me proponho até, se vocês quiserem, quem é de município, quiser enviar e-mail ao COSENS, de questões específicas, a gente vai respondendo conforme elas forem se apresentando. Pode ser assim, Alexandra? Porque realmente a gente não consegue esgotar. Eu, assim, conforme a Dirce está falando, eu até estou vendo, né? Olha, estou até gostando dessa webconferência, né? Todo mundo interessado, tem bastante coisa. Aliás, super obrigada aí, viu, por vocês estarem aí, até demandando bastante aqui para a gente tentar resolver. Então, uma coisa, vou combinar aqui com vocês também, né? Além de uma forma geral do que a Dirce colocou, eu estou vendo aqui ainda muita questão sobre receita, e daí pega umas coisas específicas, validade de controlado, não. Nós vamos revisar de uma forma geral a validade dessas receitas dos medicamentos controlados,
até porque tem uma situação assim, e até algumas contribuições que nós já recebemos, que nem alguns antiparkinsonianos, alguns anticonvulsivantes, teria uma periodicidade maior e talvez para esses a gente consiga flexibilizar, uma receita também valer para 3. Como também tem alguns que vale por 60 dias, puxa, ficava faltando 30. Então, será que a gente consegue uma validação com aqui a nossa Visa, né, da sede? Porque, olha, considerando a regra do CEAF, será esses que vale 60, a gente consegue estender para 90? Então, o que eu vou me comprometer, né? Nós vamos pegar essa questão de validade de receita, tá? Então, não estou falando da questão de receber receita sem data. Então, isso dou por vencido aqui, né? Então, agora a validade da receita de psicotrópico, né, um medicamento controlado e o não controlado, nós vamos olhar para isso, vamos olhar todo o rol, aí nós vamos ver o que a gente reorienta e a gente passa para a rede. Dá um tempinho, tá bom? Nós vamos olhar para isso, ver inclusive o que mais a gente consegue flexibilizar e a gente passa uma orientação formal. E a outra, que tem alguém aqui que pediu assim, se dá para fazer uma recapitulação rápida das principais mudanças para fazer o encerramento, tá? Então, vamos lá, de forma... por gentileza, você poderia voltar rapidinho, eu faço aqui. Enquanto o slide volta, já voltou, mas assim, só dizer o seguinte, ó, porque para quem está perguntando aqui no final, vai poder assistir tudo de novo, a gente vai colocar no YouTube do COSENS, porque o YouTube da Secretaria de Estado, ficamos sabendo agora, por conta de processo de período eleitoral, não pode funcionar, então o YouTube do COSENS, eu acredito que não tenha problema, já coloquei isso lá no COSENS, então a gente vai pegar a gravação de hoje e colocar no YouTube e disponibilizar lá o link para acessar essa webconferência pelo YouTube do COSENS, tá, gente? Não é do CONASENS, como alguém escreveu aí. CONASENS é o Conselho Nacional, nós estamos falando aqui do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, ok? Então, recapitulando, né, as principais alterações. Estava como obrigatório uma única cor de caneta, preferencialmente azul e preta. Nós, então, flexibilizamos para utilizar preferencialmente apenas uma cor de caneta. Então, recebe a LME, orienta o paciente, olha, preferencialmente, né, até para dar a legitimidade que foi integralmente preenchida pelo médico. Preenchimento misto. Constava só eletrônico com manual, e aí o médico tinha que carimbar ao lado do manual. Então, nós estamos permitindo eletrônico e manual, LME impressa, LME mandada para gráfica com, né, o padrão da unidade, tem unidade que usa carimbo para o QNES, para o nome da unidade. Então, essas coisas, né, que são informações mais padronizadas e que as unidades acabam adaptando para facilitar, dar agilidade ao atendimento, serão permitidas, tá? E a gente coloca que é um caráter de exceção, considerando que o paciente voltaria e ficaria aí com interrupção de tratamento. Então, nós acabamos fazendo uma ressalva aqui, que até que isso se adeque, né? Esse se adequar, às vezes é uma adequação da rede como um todo, então pode ser que na próxima renovação chegue com o carimbo de novo, né? Como pode ser só uma adequação rápida no sentido de que, puxa, né, naquele dia preenchi aí com várias cores de caneta, na próxima já vem melhorzinho. Então, não é para negar uma LME para isso, é para reorientar. A próxima, vamos ver. Peso e altura, nós conversamos que tem que ser obrigatório e preenchido, mas é uma coisa que, se por eventualidade o médico não preencheu, o paciente sabe informar seu peso, ou o acompanhante, tá? Mas assim, é a exceção. No próximo, reorienta que tem que vir preenchido pelo médico. Quanto aos preenchimentos inadequados, tem que estar completamente preenchido, né? E com todas as informações importantes. Se houve qualquer um desse tipo de rasura, né, mas houve a correção e o médico carimbar e assinar ao lado, nós vamos estar atendendo esse LME
para evitar a interrupção de tratamento do paciente e reorientá-lo que, né, peça ao médico, né, para evitar rasuras, que é um problema receber documento desta forma. A principal delas é a questão de quando tem o preenchimento pelo médico e um outro profissional, né? Então, tem duas letras diferentes, né? O serviço que não tinha aquilo informatizado, mas pediu para o atendente do ambulatório preencher o cabeçalho, dados cadastrais. Ok, dados cadastrais preenchido com outra letra, também carimbo e assinatura do médico. E, em linhas gerais, essas eram as principais adequações, né? E o resto a gente foi discutindo na questão de validade da receita. Olha, só tem uma, eu acho que a gente fecha nessa última questão aqui, que é, algumas pessoas estão pedindo para dar algum informe atualizado dos medicamentos de hepatite. Se você pode falar em que pé que está a possível regularização dos medicamentos de hepatite. Tá, eu estive no Ministério da Saúde, então, né, na Câmara Técnica do CONAS, e isso foi uma cobrança que nós fizemos, né, para o Ministério da Saúde. A fila aqui no estado de São Paulo é enorme, nós estamos com mais de 4.000 pacientes em fila de espera, né, dos medicamentos. O Ministério da Saúde alegou problemas, né, com a disponibilidade de mercado da Clatazvir e também aí de disponibilizar na rede mesmo os novos medicamentos. Não nos deu previsão, uma data precisa de quando isso chegaria à rede. Aí nós questionamos que é necessário ter uma previsão, nem que se ela não se concretize depois, mas que se tenha, olha, considerando aí até fazer o contrato, até alguma coisa, para a gente ter noção disso na rede. Por quê? Porque nós estamos sendo judicializados, né, por esta fila de espera, né? Na maioria das vezes é o Estado que está sendo judicializado, mas por vezes o município reclama que às vezes recebe judicialização. Paralelo a isso, né, tem uma ação civil movida pelo Ministério Público Federal, não só para os imunossupressores, como aquela questão do fingolimod, que foi veiculada, né, na imprensa, mas também para os pacientes de hepatite. Então, nós prestamos as informações desse status e o Ministério Público Federal também está tentando intervir para que o Ministério da Saúde consiga nos atender de forma mais ágil. E aí, uma terceira frente é a frente do próprio secretário de Estado, tá? Então, né, eu fui para a Câmara Técnica lá de Assistência Farmacêutica do CONAS, essa semana acontece a CIT, né? A Comissão Intergestores Tripartite, e uma das coisas que vão ser pleiteadas pelos secretários, né, não só o nosso, como de outros estados, é a regularidade do abastecimento dos medicamentos centralizados, principalmente das hepatites, tá? Então, assim, não tenho nada de muito, como se diz, resolutivo para informar para vocês, mas para dizer que todas as frentes possíveis estamos fazendo, né, para que a gente consiga que esses medicamentos cheguem rápido. Tem uma pessoa aqui, ela não se identifica de onde é, pede um e-mail para contato se tiver dúvidas, mas não se identifica se ela é de farmácia, de componente especializado, se ela é de município. Enfim, eu acho que podia fazer uma informação geral. Eu acho que é assim, olha, preferencialmente, vamos seguir a via o fluxo de informação que é dado entre os municípios e a farmácia, tá? Então, a gente convidou todo mundo para vir, nem todo mundo pôde acessar, mas então, agora do município com a nossa farmácia. Se tiver alguma dificuldade, né, pode até subir aqui para a coordenadoria, né, mas a gente, assim, município, farmácia, se não venceu ali, né, a próprio Núcleo de Assistência Farmacêutica da Regional, do DRS, né, estaremos aqui também, né, mas vamos tentar fazer aí o fluxo até para fomentar, né, essa comunicação aí entre todos. E tem um colega aqui, eu só vou dizer porque ele mandou, ele ou ela, desculpa, Kassem Hamad, né, do NAF da DRS 12, mandou umas 10 mensagens iguais falando da importância do processo de informatização, né, do componente especializado, com o qual a gente concorda, né, mas, de fato, a Alexandra também já respondeu essa questão, que não tem resposta ainda nesse momento para isso, ok? Isso, e aí, assim,
a informatização do sistema de ação judicial, tudo bem, tem o cadastro lá, né, mas eu acredito que também tem a guarda de medicamento, a guarda de documento, porque isso é uma regra que todo mundo está sofrendo. Então, eu acho que não é isso que vai resolver o problema da guarda de documento. Tanto é que nós temos unidades do componente especializado que digitaliza o arquivo inteiro, né? Mas não tem autorização para não ter a guarda do papel, né? Então, é uma coisa a ser vencida no SUS. Estamos buscando a informatização, certo? Mas tem algumas coisas que, dadas na rede, que não adianta a gente estar informatizado, tá, gente? Isso eu gostaria muito que vocês ficassem. Nós não vamos resolver com a informatização a falta do médico especialista, a falta da data na receita, né, a falta de tempo do médico de avaliar o paciente e preencher um documento, que não demoraria nem 5 minutinhos para ele preencher. Então, tem coisas assim, eu acho que o que nós estamos falando aqui é de uma situação de sistema de saúde, né? Então, informatização, nós estamos muito atrasados mesmo, e a gente precisa correr atrás, mas a gente precisa se unir para cobrar aí uma questão assistencial maior. Tem mais alguma coisa? Não. Eu acho que agora a gente finaliza. Então tá, gente, super obrigada aí pela presença de vocês. Espero que isso, assim, traga uma outra repercussão para a rede, que a gente consiga minimizar os impactos. A gente vai tratar tudo que supostamente a gente não respondeu, quer seja que era do tema ou que não era, né, para tentar aí dar uma outra devolutiva para vocês. A transmissão vai ser veiculada pelo COSEMES, tá certo? Então, os colegas que não puderam assistir, vocês informem. E é isso, muito obrigada, espero que, né, tenha sido importante também para vocês esse momento. Viu? Uma boa tarde e um bom final de semana para todos. Eu também gostaria de agradecer, bombou mesmo, né? O assunto é problemático, né? Essa é a conclusão que a gente chega, se o assunto fosse liso, realmente não teria tanto interesse. Mas, de fato, a gente vai ter que fazer esses encontros mais vezes, né? Mas eu agradeço aí os municípios e as farmácias e os colegas de DRS também que pararam aí o seu trabalho para poder ouvir um pouquinho. A gente se compromete na divulgação e a gente pode retomar isso brevemente, se for o caso, né? Então, acho que agora a Alexandra divulga essas novas orientações da nota técnica o mais rápido possível para ficar documentado, e a gente vai continuar discutindo o assunto, não se esgota aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, não foi possível ler cada pergunta especificamente, mas vocês viram aí que são muitas, mas eu acho que a gente conseguiu dar um apanhado geral, certamente fugiu alguma coisa, tá? Me desculpe, então. Muito obrigado também, um ótimo fim de semana para vocês também.